Há dias em que o chão sob os nossos pés parece tremer. Situações inesperadas chegam, problemas se multiplicam, as forças se esgotam e a sensação é de que o mundo está desabando diante de nós. É nesses momentos que o coração humano busca desesperadamente por um lugar seguro, um abrigo onde a alma possa descansar. E é exatamente nesse cenário de crise que o Salmo 46 se torna uma fonte inesgotável de esperança. Ele começa com uma declaração que atravessa os séculos e ainda ecoa em nossos dias. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essas palavras não são apenas poesia, mas uma âncora para a alma. Elas foram escritas em um contexto de ameaça, quando o povo de Israel vivia cercado por perigos e incertezas. Mas o salmista nos lembra que, mesmo quando tudo ao redor está abalado, há um lugar inabalável, a presença de Deus. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nesse salmo e descobrir como ele pode se tornar uma oração poderosa para as nossas manhãs. Porque começar o dia com essa verdade no coração muda a forma como enfrentamos os desafios. Não se trata de negar a realidade do caos, mas de reconhecer que existe um Deus acima dele, um Deus que reina, que guarda, que sustenta. O Salmo 46 nos mostra 3 grandes realidades espirituais: que Deus é refúgio nos momentos de crise, que Ele é fortaleza quando nos sentimos fracos, e que Ele é socorro presente e não distante, mas ao nosso lado em cada batalha. É por isso que tantos encontraram nesse salmo força em tempos de guerra, consolo em meio à dor e esperança quando tudo parecia perdido. Ele não é apenas um texto antigo, mas uma declaração viva de fé para cada um de nós hoje. Então, prepare o coração. Hoje vamos orar juntos com base no Salmo 46, deixando que cada palavra se torne não apenas um versículo lido, mas uma verdade vivida. E que ao final deste vídeo você possa começar o seu dia com a certeza de que, mesmo que tudo ao redor esteja desabando, o seu Deus permanece firme e nele você pode descansar. Quando o salmista declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele usa uma imagem poderosa. Refúgio é o lugar seguro, o abrigo em meio à tempestade, a fortaleza que protege contra o inimigo. Nos tempos bíblicos, cidades muradas eram consideradas refúgios porque ofereciam segurança diante de ataques. Mas aqui, o salmista nos lembra de algo ainda maior. Não é uma muralha feita de pedras que nos guarda, mas o próprio Deus. Isso significa que, por mais que o mundo ao redor desmorone, existe um abrigo espiritual que nunca pode ser abalado. E esse abrigo está disponível para todo aquele que clama ao Senhor. Quando o medo grita, quando a ansiedade tenta nos sufocar, podemos nos esconder na presença de Deus. Ele não é apenas um lugar distante no céu, mas um socorro presente, aqui e agora. Quantas vezes sentimos que não temos para onde correr? Notícias ruins chegam, relacionamentos se rompem, contas se acumulam, diagnósticos nos assustam. Parece que todos os lugares que antes nos davam segurança deixam de existir. Mas é nesse vazio que descobrimos a verdade do Salmo 46. Deus não apenas oferece um refúgio, Ele é o refúgio. O salmista continua dizendo que, mesmo que a terra se transtorne, ainda assim não temeremos. Essa imagem é dramática. A terra, aquilo que deveria ser estável e firme, de repente se move e se desmancha. É como se até mesmo o que parecia inabalável fosse abalado. E é exatamente isso que acontece em nossa vida. Aquilo em que confiávamos, dinheiro, trabalho, saúde, pessoas, pode ruir de um dia para o outro. Mas o que o Salmo nos ensina é que existe uma rocha maior do que qualquer terremoto da vida. Quando o mundo desmorona, Deus continua firme. Quando as águas rugem, Ele continua no trono. Quando tudo ao redor perde o controle, Ele continua governando sobre
todas as coisas. Essa verdade nos convida a uma escolha diária, onde tenho colocado a minha confiança. Se a minha segurança está no que é terreno, sempre viverei com medo de perder. Mas se a minha confiança está no Senhor, mesmo que tudo ao redor mude, a minha alma pode descansar. Muitos testemunhos ao longo da história confirmam essa realidade. Deus é o nosso refúgio, não apenas ontem, não apenas amanhã, mas hoje, agora mesmo. E é nele que a nossa alma encontra descanso quando tudo ao redor parece instável. Se o salmista começa declarando que Deus é refúgio, ele também acrescenta algo ainda mais profundo. Deus é a nossa fortaleza. Não apenas um abrigo que nos protege, mas uma força que nos capacita a continuar. Essa verdade é poderosa porque toca exatamente na nossa maior fragilidade, a consciência de que somos limitados. Todos nós enfrentamos momentos em que as forças acabam. Pode ser uma enfermidade prolongada, um problema familiar, um ciclo de frustrações ou simplesmente o desgaste emocional do dia a dia. Chega uma hora em que sentimos que não conseguimos mais. É nesse ponto que a promessa do Salmo 46 se torna viva. Quando somos fracos, Deus é a nossa fortaleza. Fortaleza, no sentido bíblico, não é apenas um castelo de pedras, mas um lugar de energia, de poder, de resistência. Significa que Deus não apenas nos esconde do inimigo, mas nos reveste com forças novas para continuar lutando. Ele não nos coloca em um abrigo para ficarmos paralisados, mas nos levanta, nos capacita, nos sustenta. Paulo, séculos depois, expressou essa mesma verdade ao dizer: quando sou fraco, então é que sou forte. Ele havia aprendido que a força de Deus se manifesta justamente na nossa fraqueza. Não é quando temos tudo sob controle que experimentamos a fortaleza divina, mas quando reconhecemos que não conseguimos sozinhos. Isso nos ensina algo essencial. Depender de Deus não é sinal de fraqueza, é o maior sinal de sabedoria, porque a nossa força se esgota, mas a dele é inesgotável. Quando confiamos em nós mesmos, inevitavelmente chegamos ao limite, mas quando nos rendemos ao Senhor, descobrimos uma fonte que nunca seca. Imagine um guerreiro cansado em meio à batalha, prestes a cair. É como se de repente alguém colocasse em suas mãos uma nova espada, fortalecesse seus braços e desse a ele a energia de continuar. Assim é Deus conosco. Ele não apenas nos protege, mas nos capacita a avançar, mesmo quando achávamos que não conseguiríamos mais dar um passo. Na prática, isso significa que podemos começar cada manhã orando: Senhor, as minhas forças são pequenas, mas a tua fortaleza é perfeita. Reveste-me hoje com o teu poder. Essa oração muda a forma como enfrentamos o dia, porque em vez de confiar apenas em nossa energia limitada, aprendemos a viver no suprimento ilimitado do Espírito. A história cristã está cheia de exemplos de pessoas que, humanamente, não tinham condições de perseverar, mas que foram sustentadas pela fortaleza de Deus. Missionários em terras hostis, mães orando sozinhas por seus filhos, cristãos perseguidos que permaneceram firmes até a morte. O que os manteve de pé não foi força própria, mas a fortaleza do Senhor. E essa promessa não é apenas para grandes heróis da fé, é para você hoje, no trabalho que parece insuportável, na dor que insiste em voltar, na batalha emocional que drena suas energias. Deus é a fortaleza que te levanta. Ele não deixa que você caminhe sozinho, mas coloca em seus ombros a força que você não tem. Por isso, ao se sentir fraco, não se desespere. Esse pode ser o momento perfeito para experimentar a fortaleza de Deus, porque é na sua fraqueza que Ele revela o seu poder. Deus é o nosso refúgio para nos acolher, mas Ele também é a nossa fortaleza para nos capacitar. Nele encontramos não apenas abrigo, mas força para vencer o que parecia impossível. O Salmo 46 não apenas nos fala de refúgio e fortaleza, mas também de algo ainda mais íntimo: socorro bem presente na angústia.
Essa expressão nos mostra que Deus não é apenas um conceito distante, uma ideia para consolar a mente, mas uma presença real, ativa e imediata nas horas mais difíceis. Quando estamos em crise, a primeira sensação que costuma nos invadir é a solidão. Sentimos como se ninguém nos compreendesse de verdade, como se estivéssemos lutando sozinhos contra uma maré que insiste em nos arrastar. Mas a palavra garante, no momento da angústia, Deus não está longe, Ele está presente. Ser socorro presente significa que Ele não chega atrasado, não aparece quando tudo já acabou, mas se manifesta no exato momento em que precisamos. Ele é socorro bem presente, ou seja, próximo, acessível, sempre disponível. Essa promessa é uma das maiores fontes de esperança para quem enfrenta tempestades inesperadas. A Bíblia está cheia de exemplos que ilustram essa realidade. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus estava presente e fechou a boca dos animais. Quando os 3 jovens foram lançados na fornalha ardente, havia um 4º homem com eles, a presença do próprio Deus, caminhando no meio do fogo. Deus não livrou seus filhos da crise antes que ela acontecesse, mas se revelou como socorro presente dentro dela. Isso nos ensina que a presença de Deus não é uma garantia de que não enfrentaremos dificuldades, mas a certeza de que nunca enfrentaremos nada sozinhos. Ele está conosco no vale e no monte, na alegria e na dor, no silêncio da madrugada e no barulho do caos. Muitas vezes queremos que Deus tire imediatamente o problema, mas Ele escolhe estar ao nosso lado e nos fortalecer enquanto atravessamos o vale. O verdadeiro milagre é que mesmo em meio ao fogo não somos consumidos, mesmo em meio às águas não nos afogamos, porque o Senhor está conosco. Essa promessa nos convida a mudar a nossa postura diante das crises. Em vez de perguntar onde está Deus, podemos aprender a reconhecer sua presença mesmo quando os olhos não veem. Ele está no abraço que recebemos, na palavra que nos consola, na paz inexplicável que desce sobre o coração quando oramos. Ele está no silêncio, no cuidado diário, nos detalhes que parecem pequenos, mas revelam seu amor. Ao orarmos com o Salmo 46, declaramos não apenas que Deus é poderoso, mas que Ele está perto. Ele é Emanuel, Deus conosco, não apenas ontem, não apenas amanhã, mas hoje, neste exato momento. Por isso, ao começar sua manhã com essa oração, lembre-se, você não caminha sozinho. Pode ser que o mundo ao redor esteja desabando, mas o Senhor está presente em cada passo. E a presença dele é o suficiente para renovar suas forças, trazer paz ao seu coração e guiar seus caminhos. O Salmo 46 termina com uma ordem simples e poderosa: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em outras palavras, ele nos convida a descansar, não porque tudo está sob o nosso controle, mas porque tudo está sob o controle dele. Deus é refúgio, fortaleza e socorro presente. Essa é a verdade que precisamos carregar, não apenas como um versículo decorado, mas como uma realidade vivida todos os dias. O Salmo 46 nos lembra que, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar, nós temos um refúgio seguro, uma fortaleza inabalável e um socorro presente, o nosso Deus. Ele está conosco em cada passo, em cada lágrima, em cada silêncio. E quando descansamos nessa verdade, descobrimos que não precisamos viver dominados pelo medo, porque o Senhor reina sobre todas as coisas. Quero orar com você agora, assim: Senhor, eu coloco diante de Ti a vida de cada pessoa que ora comigo neste momento. Pai, que elas encontrem em Ti o refúgio em meio às tempestades, a fortaleza em meio às fraquezas e o socorro presente nas horas de angústia. Que a paz que excede todo entendimento guarde seus corações e que elas possam viver este dia com a certeza de que Tu estás no controle. Em nome de Jesus. Amém. Queridos,
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Queridos, se este vídeo falou com você, inscreva-se no canal Caminho da Oração. Deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa de esperança e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se você deseja fortalecer ainda mais a sua vida espiritual, conheça o material Guerreiro de Oração. Ele vai guiar você em uma jornada profunda de intimidade com Deus. O link está na descrição. No próximo vídeo, vamos falar sobre um tema essencial para a vida espiritual. Como orar com fé mesmo sem sentir nada. Se você já passou por momentos em que a oração parecia seca ou sem emoção, não pode perder. Vai ser o divisor de águas da sua vida de oração. Até lá, que Deus te abençoe poderosamente.